Abrão tornou-se chamar Abraão, e Sara, ou Sarai, se tornou a chamar-se Sara, que do hebraico, Sarai significava minha princesa, e Sara significa princesa, de uma maneira mais geral. Então a gente pode até fazer uma analogia, né? Naquele momento, Sara era a princesa de Abraão, vamos dizer assim. E naquela mudança, naquela tomada de chave, ela passa a ser também alguém de relevância maior. Né? Ela passa a ter uma responsabilidade maior também. Né? E com essa responsabilidade, Deus também trouxe uma promessa, né, de um filho, e algo que naturalmente, né, causa certo questionamento, né? Porque como que uma mulher já idosa, né, de 90 anos, poderia conceber, né, um filho, um Abraão também com 100 anos, né? Como que Deus faria isso? Mas quando se fala de Deus, né, a gente sabe que Deus pode todas as coisas. E interessante que na Bíblia a gente vê, não tem maquiagem, né? A Bíblia mostra com os defeitos, né? Porque Abraão, por exemplo, foi incrédulo, ele achou aquilo, né, infactível, como ele até se questionou como que eu vou gerar, né, por 100 anos. No capítulo 18, mais à frente também, a Sara também passa por este mesmo questionamento, né, quando chega aqueles anjos do Senhor para falar com eles. Sara também viu, né, e o Senhor então cobrou, né, por que isso, né? E é nesses momentos que a gente precisa confiar em Deus, a gente precisa ter a confiança e lembrar das coisas que a gente já recebeu, né? Tantas coisas boas que Deus já fez com a gente. No caso de Abraão e de Sara, eles saíram da sua terra, né? Foram para uma terra que Deus preparou, e a gente precisa lembrar, né? A gente precisa lembrar daquelas coisas que Deus fez, porque sabemos que coisas ainda maiores Deus pode fazer. E quando a gente pensa, né, que, mas era Sara, era Abraão, eu sou o Edson, né? Eu não tenho a mesma experiência que Abraão, né? Poxa, 100 anos de experiência, né? Muita intimidade com Deus também, né? Mas a gente também pode ter isso, né? A gente também pode ter intimidade com Deus, a gente também pode buscar, mesmo com as nossas imperfeições, assim como também, né, muitas pessoas, né, a gente fala de personagens, mas muitas pessoas da Bíblia, né, também passaram, né, eles também tiveram as suas fraquezas, né, as suas dificuldades, seus defeitos. O único perfeito na Bíblia inteira foi Jesus, né, passando aqui pela terra. E a gente vê que os defeitos, né, a gente, claro, eu gostaria de ficar falando tantos defeitos assim, né, mas achei interessante para a gente também perceber que nós estamos na casa do Senhor por um motivo. A gente vem à casa do Senhor para cuidar dos nossos erros, das nossas enfermidades físicas e principalmente espirituais, né? É fato que o mundo inteiro é doente, né? Todas as pessoas do mundo são doentes, espiritualmente falando, mas por isso que nós precisamos ir para o hospital que é a igreja, né? A igreja é o hospital de Cristo, né? Ela que nos faz o tratamento, aquele tratamento contínuo, e esse tratamento é para o resto da nossa vida, né? A gente não pode falhar nesse tratamento, né? Ele tem consequências
desleixo, quando a gente deixa de lado, né? Engraçado isso aqui, existe até um ditado, né, que quem não vai no médico não fica doente, né? Mas aí a gente, poxa, olha para pessoas na rua e assim, né, que não tem Jesus, aí vê, poxa, aquela pessoa está bem, né? Mas às vezes é porque ela não foi no hospital, né? Ela não foi tratar, não foi fazer um exame, né? E a melhor forma da gente se conectar com Deus, descobrir, né, as nossas limitações. Hoje mesmo na nossa lição a gente estava falando sobre o autoconhecer, conhecer as suas limitações, as suas dificuldades, a fim até de eliminar a arrogância, né, e orgulhos, e pensar em si mesmo além do que é, como diz em Romanos 12. E na igreja a gente pode exercitar isso, a gente pode conhecer mais assim, né, quando a gente se coloca na presença de Deus, no momento de oração, muitas vezes, irmãos, quando a gente ora, a gente se derrama e a gente, Deus, né, coloca no nosso coração, porque a gente está em contato com Ele naquele momento. Ele coloca no nosso coração coisas que a gente às vezes está com o coração duro, né, coração de pedra, e a gente não aceita a não ser neste momento, né? Em algumas ocasiões já, né? Estava irregular, enfim, com alguma dificuldade, e graças a Deus, o Espírito colocou no meu coração de orar, né? Mesmo no momento em que, poxa, eu estou bravo, enfim, aí é que Deus se afastaria mais de mim, né? Mas não, a gente não pode pensar dessa forma, a gente tem que aproximar-se de Deus, principalmente nesses momentos, né? E na oração é que a resposta, na oração mesmo, a solução veio, né? E muitas vezes a solução está em a gente se dobrar, né? Nós tirarmos, né, de nós mesmos aquela razão, aquele prepotência, tudo aquilo que vem, né, da natureza humana. Então, nós precisamos confiar em Deus nesses momentos também, principalmente nesses momentos. E a gente vê que em algumas ocasiões, né, por exemplo, quando eles estavam a caminho da terra e passaram pelo Egito, houve ali um erro muito grande, né, da mentira para o rei do Egito, enfim, o faraó. E aquilo trouxe consequências negativas, né, dentro da família. Então a gente precisa ter a ciência de cumprir com a palavra do Senhor, né? E parte dessas consequências, né, elas se dão com as pessoas de nossa volta. Estava lembrando também quando estava fazendo leitura e preparando essa mensagem, uma mensagem que foi pregada aqui há uns anos atrás sobre os discípulos de Emaús, e o pastor pregou no domingo à noite. Quando Jesus, né, se encontra com aqueles dois homens e eles estavam extremamente negativos, eles não estavam assim, com esperança, eles estavam derrotados, né? E Jesus cobrou eles, né? Poxa, mas e as promessas, a profecia, né? Desde de Abraão, vocês não vão lembrar disso também, né? A gente precisa ter na nossa mente bem firme as promessas que nós recebemos, as bênçãos que Deus nos deu, né? E aí quando eles perceberam isso, Jesus já tinha ido embora, né? Mas pelo menos Jesus conseguiu mudar aquele ambiente, né? Que nós também possamos mudar o ambiente, né?
da forma que Jesus mudou, não da forma que aqueles dois estavam, né, entre si. Estavam num ambiente muito negativo, né, eles estavam totalmente incrédulos, já derrotados. Né? Mas que a gente, quando chegar no ambiente, também possa trazer paz, trazer esperança, né? Trazer a presença de Deus. Glória a Deus por isso. E aí, então, a gente pode ver que Sara, né, depois que, apesar, né, de todas as dificuldades e pessoalmente falando mesmo, da incredulidade, mesmo assim Deus a honrou, né? A gente vê que na hora ali que Abraão recebeu a promessa, ele tentou até dar uma solução, né, dizer que o outro filho seria uma bênção, né? Mas Deus tinha um plano já, além daquilo que Abraão, né, esperava. A gente pode muitas vezes não entender, né, o que Deus quer na nossa vida e até achar algum atalho, um outro caminho, né? Mas a gente precisa, na verdade, confiar na palavra de Deus, né? Sem desvios, sem atalhos, sem outras soluções da nossa cabeça, né? Porque Deus sabe do amanhã, Deus sabe o que é melhor para a nossa vida, e a gente passa apenas a confiar nele. E todos nós temos muitas maravilhas que podemos contar, né, de coisas que aconteceram na nossa vida. Uma que eu sempre vou lembrar do meu sobrinho, né, que a igreja que ajudou muito, né, nas orações, e que há um ano atrás ele nasceu são, né, 100% saudável, graças a Deus por isso, apesar de todos os laudos médicos, né, porque hoje a medicina é muito avançada, né, então é possível acompanhar, né, e saber com antecedência vários problemas, né, mas graças a Deus foi uma surpresa para os médicos, quando eles ficaram sem reação, né, naquele momento. E a minha situação parecia que não era a mesma criança que estava nos exames, né, palavras deles. E assim, é uma alegria muito grande, né, a gente poder vivenciar isso nos dias de hoje, né? Não é só no tempo da Bíblia que milagres acontecem, nos dias de hoje também nós temos testemunhos para dar, né? E a gente precisa lembrar, quando Deus nos der uma palavra de que tal coisa maravilhosa vai acontecer na nossa vida, nós temos que confiar, né? Mas para isso também nós temos que estar na presença de Deus, né, buscando ao Senhor, buscando o direcionamento dele e confiando em oração e sempre em comunhão com Deus. E graças a Deus Sara teve essa bênção, né, de nascer o seu filho Isaac, e ela foi um exemplo, né, para todas as mulheres crentes, né, a partir de então, né, no Novo Testamento, né, o apóstolo Pedro, ele também testemunha, né, de Sara como exemplo, né, como esposa e mãe e mulher crente, principalmente, né, se tornou a princesa. Então, assim, graças a Deus por